Moro Naua. E ô pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zeke para falar de algumas curiosidades de alguns países que a gente já falou e a gente viu algumas semanas atrás um país bem interessante da África chamado Namíbia e tem uma tribo bem interessante também para a gente estar aprendendo hoje um pouquinho mais sobre ela, tá? Que fica localizada na Namíbia. Então é isso aí e vem comigo. O nome dessa tribo que está na Namíbia há séculos se chama Imba, e é uma das poucas tribos que ainda tem uma cultura seminômade. Uma das coisas que mais chama a atenção nessa tribo, seja aonde você for, aonde você pesquisar, são as mulheres e a sua pele vermelha. Geralmente seus cabelos são decorados com argila ocre e elas também passam essa argila pelo seu corpo, misturado ali com um pouquinho de manteiga e alguns outros materiais para que isso também sirva de protetor solar. É bem legal porque se vive na África e é um sol de rachar a cuca mesmo, e aí elas já se pintam assim, decoram seus cabelos, que também vai estar indicando ali de repente da quantidade de tranças, a hierarquia dessas mulheres dentro da tribo. Se é uma garota, se é uma mulher casada, se é uma mulher que ainda não se casou e assim por diante. E falando em casamento, geralmente para um homem conseguir casar com uma mulher é interessante ali que ele já tem um pouco de gado, porque é uma tribo que depende muito da agropecuária e da criação ali de alguns animais para sua subsistência. E aí o homem também, se ele tiver ali algumas condições, ele pode ter mais de uma mulher, mas atenção, ele tem que dar a mesma atenção para uma, tem que dar para outra, a mesma quantidade de gado que está ali utilizando para a subsistência de uma das suas esposas, tem que dar para as outras, e atenção assim por diante, como acontece em muitas tribos africanas. No entanto, essa tribo não vem da Namíbia, na verdade elas vêm da Angola, só que aí se mudaram ao longo dos séculos por muitos motivos, e alguns deles foram as secas frequentes e assim por diante. E a questão da seca e da falta d'água ficou tão marcada na memória dessa tribo que, por exemplo, as mulheres mesmo, elas não tomam banho, para que ele não seja enxergado como uma espécie de desperdício. Na verdade, a higiene pessoal, elas fazem suas higienes, só que o banho que elas tomam é de certa forma de fumaça, porque elas fazem meio ali que uma fogueirinha com algumas ervas, algumas coisas que elas acham importantes para elas, e aí essa fumaça sobe, faz com que elas comecem a suar um pouco, e aí elas vão fazendo ali a sua higiene, tá? Infelizmente, essa tribo foi mais uma das tribos ali que sofreram genocídio por parte dos colonizadores, dessa vez pelos alemães, assim como a gente viu no vídeo sobre a Namíbia. Porém, essa tribo conseguiu resistir e faz parte de uma das poucas tribos que hoje em dia ainda conseguem manter de certa forma a sua cultura e ali as suas formas de passar ali a sua cultura para os seus descendentes. Tanto é que hoje em dia você pode visitar essa tribo lá na Namíbia, só que aí você vai é uma visita paga e assim por diante, porque também para ajudar na subsistência dessa tribo já numa África bem moderna, de certa forma. E aí é interessante que também você está ali, tem a oportunidade de trocar uma ideia diretamente com essas mulheres e assim por diante. Só que é interessante que talvez você, caso você vá visitar, ou até mesmo em fotos, você não vai ver tanto os homens, porque geralmente os homens eles têm que estar ali cuidando da caça, cuidando ali de outros assuntos, enquanto as mulheres geralmente ali cuidam, caçam alimentos, preparam a lenha para poder preparar esses alimentos, cuidam dos filhos e ali se organizam em outras tarefas do cotidiano. E falando nessa questão de homens e mulheres, é meio que obrigatório tanto para os garotos quanto para as meninas a questão da circuncisão. E aí, isso também vai estar fazendo parte da sua cultura. Porém, eu não sei se essa circuncisão, obrigatória tanto nos meninos quanto nas meninas, também está envolvida com aquele ritual da ablação, aquele ritual que eu já falei, que é um assunto bem delicado, que eu falei em outro vídeo. Se você também tiver alguma curiosidade ou não assistiu, dá uma passadinha lá. E por último, essa tribo ela tem um idioma bem difícil e vem começando a fazer parte da modernização mais recentemente, com poucas mulheres ali que decidem estudar um pouco fora ali de dentro da tribo, também para poder estar trazendo mais oportunidades para as mulheres, ali, dependendo até mesmo formas de manter a sua tribo ao longo das próximas décadas da forma como eles estão, mas é uma língua bem difícil que eles usam. Tem poucas mulheres ali dessa tribo Imba que vão ali estar falando ali o inglês ou vão ali estar falando outra língua mais acessível tanto para os turistas quanto para outras pessoas ali. E essa língua é a Otigiero.
uma língua nígero-congolesa. Pois é, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido sobre algumas curiosidades acerca dessa tribo, tá bom? Se vocês curtiram, deixem o teu like. Muito obrigado pelos 500 inscritos. De pouco em pouco a gente vai subindo para poder estar virando um canal um pouco maior, poder estar falando para mais pessoas sobre a historização da África, tá? E a gente se vê. Comenta aí o que você achou dessa tribo, se você já conhecia. Eu vou estar deixando alguns links para vocês verem outras coisas acerca deles, tá bom? E é uma tribo bem interessante, tá? E mostra pra gente que a África não é só aquelas imagens de aquelas tribos ali que ainda caçam, ou então aquelas pessoas naquelas casinhas ali, naqueles barraquinhos, não. A África tem mais de 50 países, a África tem muita coisa, tá? E a Namíbia também é um país bem interessante, quem sabe, daqui a alguns anos, eu e o Thiago a gente não vai visitar lá. Então é isso, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha, comenta e se inscreve. Se você quiser dar uma ajuda pro canal, vou estar deixando o nosso Pix aqui, tá? Você pode mandar qualquer valor, você vai estar ajudando, porque a gente ainda não é monetizado. Então a gente tá apenas investindo por enquanto, a gente não recebeu nenhum retorno financeiro, e é interessante para poder estar custeando os nossos custos aqui na produção dos vídeos a longo prazo. Mas de qualquer forma, a melhor ajuda que você pode fazer é se inscrever, deixar o teu like e compartilhar esse vídeo com a tua galera. É isso aí, beijão para todos vocês, todos e todas, valeu, falou e fui!